Sempre lembrando a todos os irmãos e irmãs em Cristo que este trabalho é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo, proclama, prepara aquilo que eu creio que está muito próximo, que é o arrebatamento da igreja. Esse trabalho batalha pela fé que uma vez por todas foi dada a cada um de nós. E todos os dias aqui nós procuramos não perder o foco e combatemos seitas, heresias, falsos homens de Deus e falsas igrejas. Por causa disso que eu continuo dizendo a todos que este trabalho é evangelístico. Senhor nosso Deus, nosso Pai, todo-poderoso, eterno e maravilhoso e potente, grande, cuidador, bondoso, amável Pai, perdoador e Senhor da glória. Graças nós te damos por mais uma semana, por mais um dia. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui para cultuar o Senhor. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos, e que se entendermos e compreendermos, que a verdade não fique retida, que levemos esta verdade para mais e mais pessoas. Livra-nos, Senhor, da mentira. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, que são muitas. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre lembrando que muita coisa que eu falo aqui, irmão, irmã, pode ser repetitivo para você, né? Mas muita gente depois acaba vendo este vídeo, né? Nós estamos gravando isso e muita gente ouve pela primeira vez, tá? Então, por causa disso que a gente precisa sempre repetir algumas coisas. Não se esqueça, não existe pastora. Não existe. Mas aquela igreja até... Isso é problema daquela igreja lá, que vai responder para Deus isso. Pastora, biblicamente, só se for de ovelha. Ovelha, animal. Mas ovelha de Cristo não tem na Bíblia. Então não perca tempo, se você crê na Bíblia, né? Não perca tempo em ficar vendo vídeo. Às vezes até a pessoa está falando coisas bonitas e tal, mas não provém de Deus. Simples assim. Não tem que discutir. Se você não está contente, que machismo, vai discutir com Deus, porque eu estou falando da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia não fui eu. Foram outros homens inspirados por Deus. Então, pastora não existe. Mas ela é tão usada por Deus. O que se entende? Se ela já está fazendo algo que é contrário à Bíblia, como é que ela é usada por Deus? Está vendo? Tem como.
Tem. Hoje a gente vai falar, olha, irmãos, tem dia que eu já nem sei mais o que falar, sabe? Não que eu esteja me comparando, não há comparação nenhuma, né? Mas eu acho que os apóstolos, depois da morte de Jesus, também, acho que eles sentiram esse tipo de coisa que eu sinto às vezes, né? A gente fala, ninguém nem dá bola. E eu acho que eles sentiam, né? Eu não estou me comparando ao apóstolo, não. Quem sou eu, né? Mas esse mundo está de mal a pior, né? Você vê que nada melhora. E outra. Como está difícil da gente entender a língua portuguesa, né? Porque o nosso português, o português falado aqui no Brasil, porque o mundo corporativo, eles misturam inglês, que fica uma confusão que nem eles entendem. Aquele monte de sigla, né? Eu fico pensando, meu Deus, como é que a pessoa vai saber isso? Tá todo mundo meio doido, né? E o mal vai crescendo, vai frutificando nesse meio. Você sabe, né, como é que tudo começou. Não adianta se acusar Deus. Tudo começou numa rebelião de um anjo. É verdade, Edgar. Meu Deus do céu, como está difícil. Eu estava lendo algo hoje de manhã. Eu não consigo entender mais. E olha que eu trabalhei no mundo corporativo, hein? Né? Bom, vamos deixar isso para lá. Tudo começou quando Lúcifer, que era um anjo, se rebelou contra Deus e junto com ele uma porção de outros anjos. O interessante, meu irmão, minha irmã, é que, embora os anjos caídos tenham se corrompido como resultado da queda, da rebelião, as Escrituras não indicam, presta atenção no que eu vou falar, viu? Porque às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa está e pega um trechinho só, depois pergunta, eu digo, não foi isso que eu falei. Não, mas foi. Não foi isso que eu falei. Então presta atenção. Os anjos, né, se corromperam por causa da rebelião. Mas não há nada na Bíblia que indique que esta rebelião dos anjos tenha tido algum efeito deles, anjos caídos, no universo. Não estou falando da Terra, estou falando do universo. Por exemplo, tipo uma maldição. Não existe isso, né? Se você for ler lá sobre a rebelião de Lúcifer, você vai ler em Isaías,
capítulo 14, versículos do 12 ao 14, você vai ler também em Ezequiel, capítulo 28, versículos do 11 ao 15, né? E você vai ler em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, 1 Coríntios 6, 3, que os anjos caídos foram destinados a um abismo de trevas e estão lá reservados para o juízo final. E interessante, você prestou atenção no que eu falei? Porque eu falei o que a Bíblia diz. Mas, no entanto, esses anjos caídos permanecem ativos no mundo. Como é que pode? A Bíblia está mentindo? A Bíblia se confundiu? É isso que está no texto, meus irmãos. Né? Você vai lá em Isaías, capítulo 14, versículos do 12 ao 14, você vai ler, eu escrevi aqui, né? Copiei tudo, mas eu não vou ler por causa do tempo. E você vai em Ezequiel, que eu também coloquei aqui para facilitar, né? 28, versículos do 11 ao 15, você também vai ler sobre isso. A maldição é sobre a terra. E quando a gente começa a pensar um pouco nisso, a gente vê que não existe vida em outro planeta, porque a maldição é sobre o planeta que existia vida. A maldição é sobre a ação de Satanás sobre a vida que existia e que existe, que é na Terra. Então não há nenhum engano aqui. E esta maldição do pecado, da maldade, ela não é relativa somente, irmão, irmã, ao crescimento de espinhos e ervas daninhas, como está relatado lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mas ela também é referente a um mal físico que afeta toda a natureza. Tem um pastor, tem hora que a gente tem que rir, porque, né, eu tenho evitado, até no meio pastoral, às vezes eu recebo alguma onda, por exemplo, recebi um vídeo, eu falei, quer saber, eu não vou questionar nada não, deixa quieto, porque as pessoas ficam na bronca quando você questiona. Mas o meu questionamento era para alertar, olha, isso o termo usado aí já é enganoso, calma. Mas enfim, vamos seguir aqui. Eu tenho ficado quieto, sabe? Sei lá, viu? Mas isso tudo... Então, eu estava dizendo que tem um pastor que ora para que Deus acabe com vírus, bactéria, né?
Eu digo, meu Deus, mas que oração sem fundamento. Não é ficar querendo corrigir, não é isso. É que ele tem seguidores. Está me entendendo? O seu intestino, o meu, tem bactéria, porque senão a gente morre. Então quando a gente pede, por causa disso que a Bíblia diz que a gente nem orar sabe, né? Como é que Deus vai acabar com as bactérias? Nós vamos morrer, gente. O nosso corpo se decompõe quando a gente morre por causa das bactérias que existem no nosso corpo. Então, este efeito da maldição sobre a terra, né, inclui os efeitos danosos, porque quando Deus criou os vírus, isso aí não apareceu do nada, isso foi criado por Deus. Mas o vírus tal, isso foi criado por Deus. Só que quando Deus criou, né, esses vírus, essas bactérias, esses germes, eles não tinham a função de efeito danoso no corpo humano. Depois do pecado, é que eles passaram, assim como toda a natureza, né, a causar problemas para todo ser vivente. Não só para o humano, mas para animais também, vegetais, plantas, né? E o pecado afetou, queridos irmãos e queridas irmãs, os genes humanos. E isto vem passando de geração para geração. E a Bíblia promete que um dia isso tudo será libertado da escravidão, da decadência, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 21. Quando Deus estabelecer o seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Exatamente isso, Romanos 14, 17. Isso tudo que eu estou falando, né, tá muito claro aqui em Romanos 3,12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando a gente entende isso, Aparecido, quando a gente consegue compreender isso, a gente não se acha mais do que ninguém, nem menos. Porque aquela pessoa que você olha para ela e vê ela com tanta admiração, ela é igualzinha a você. Igualzinha a você. Igualzinho a mim. E eu gosto sempre de salientar. Por que eu gosto de salientar isso? Porque
algumas pessoas que estão no ministério pastoral se colocam como intocáveis. São cheias de todos eles, todos nós somos cheios de defeitos. Às vezes, eu não sei, irmão, irmã, pelo amor de Deus, gente, cuidado com as coisas que você coloca, esses vídeos aí. Olha, o que adianta você ir, não sei o que, na igreja, não sei o que, em casa você é o capeta. Gente, quem está pregando também não é melhor do que esta pessoa, não. Quem está falando isso não é mais santo do que quem é motivo da fala. Então toma cuidado, esses vídeos aí, isso é tudo bobagem, gente. O verdadeiro cristão, né, não faz esse tipo de coisa. Você não está se referindo a cristão verdadeiro, você está se referindo a cristãos nominais, que tem um nome de cristão, nome, né? Os católicos apóstolos têm nome de cristão, mas não são cristãos. Você está falando, não estou falando mal, estou me fundamentando na Bíblia. Acabou. Então não fica colocando essas bobagens, porque as pessoas veem esses vídeos, entendeu? E ao invés de crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, ficam se achando porque não batem na mulher, porque não roubam. Escuta aqui, bater na mulher está errado, sempre esteve. Uma época era tolerável. Assim como a mulher bater no homem também. Ser honesto não é mérito nenhum. Ser honesto, todo cristão deve ser honesto. Mas nós somos cristãos. Como é que a gente pode ser cristão e querer passar alguém para trás, roubar? Não tem como. Não tem como. Vamos crescer um pouco, vamos deixar de ser bobinho. Sabe? A gente fala, de repente eu abro lá uns vídeos que eu falo, meu Deus do céu, essa gente, não é possível que essa gente me siga. Porque eu falo contra isso todo dia. A fé cristã, veja bem, não estou falando de falso cristão, estou falando da fé do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não diz que tem o lado que faz o bem e o lado que faz o mal para o bem. Não existe isso. A verdadeira, a fé cristã bíblica, ela admite a realidade do mal. Você já tinha pensado nisso? O verdadeiro cristão, a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, antes disso, o judaísmo admite. Eu acabei de citar aqui Isaías. Isaías não era cristão. Ele era do judaísmo. Ezequiel. Admitiram o mal. Tudo que vem do nosso Senhor é divino e é perfeito. A única perfeição que existe, amado irmão e querida irmã,
é a perfeição divina. Isso é a realidade. Qualquer outro pensamento paralelo, ou mais ou menos igual, é errado. Não sou eu que estou determinando que é errado, estou me fundamentando na Bíblia. Aliás, eu não venho aqui, né? Uma irmã ontem me mandou um vídeo de um pastor assembleiano que eu já escrevi para ele, falei, pastor, com todo respeito, com todo amor, mas para de contar história, pastor. Isso tudo que você fala aí é história. É coisa que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, e você está querendo levar como se fosse ensinamento bíblico. E a irmã me mandou um vídeo, não sei o que. Eu falei, irmã, você vai me desculpar, eu não vou ver esse vídeo, porque eu conheço o pastor. É só historinha, historinha. Evangelho mesmo, zero. Ah, mas eu não vou ver o vídeo. Não vou perder meu tempo. Já escrevi, já... Não quer, o que eu posso fazer? Eu falei aqui, né? Não estou falando isso. Se eu fosse viver da psicanálise, eu tava uma caveira ambulante, né? Como é difícil conseguir, né? Porque as pessoas nem entendem. Bom, mas tudo bem. A psicanálise, por causa disso que eu pratico uma psicanálise noutética. Uma psicanálise cristã é possível? Claro que é. Porque a ciência da mente diz que não existe realidade do mal na mente divina. Olha só. E que esta percepção do mal nada mais é do que o resultado da falácia ou das ilusões mentais. Eu não vou ficar citando aqui. Eu coloco aqui porque, né? Mas depois eu vou olhando ali, eu vou vendo 14 para as 11, eu preciso correr. Então eu coloco porque se der eu falo, mas normalmente não dá, né? Então, o que nós cristãos precisamos entender é o seguinte: todos nós seres humanos, seja o artista lá que você olha e fala, nossa, olha, cheio de defeito igualzinho você. Porque quando a gente entende esta realidade, a nossa visão de mundo muda. Por que as pessoas idolatram, vão nos shows, né? Ficam lá na primeira fila recebendo a baba, como é que chama, meu Deus? Às vezes eu quero falar as coisas, a palavra já me foge. Mas quando a gente fala e sai a saliva, tem um nome isso, não consigo lembrar. Mas recebendo ali a saliva da fala do artista, né? Por que tem pessoas que vão em determinadas igrejas, não? Essas falsas igrejas, né? Para pegar a toalhinha que o apóstolo, sei lá quem, limpou o suor e acha que ali tem poder. Porque elas acham que essas pessoas são superiores a ela. É isso. Essas pessoas são usadas por Deus, olha, até o suor. A hora que você entender, a hora que você tiver assim, frente a frente com você, e você souber, oh meu Deus, quando a pessoa fizer uma desfeita,
usar de orgulho e você tiver a consciência, você vai falar: oh, meu Deus, me dá graça para eu ajudar. Esse é o amor ao próximo. E às vezes o ajudar é chamar a atenção da pessoa. Você não é melhor do que eu. Você não é exatamente igual. Você pode ter mais dinheiro, você pode ter mais bens que o dinheiro produz, mas como pessoa, você é exatamente igual. Você pode ser um delegado, e daí? Você é exatamente igual a mim. Porque essa natureza ilusória, isso chama-se idolatria. Isto é idolatria. Por que santo na concepção católica apostólica romana não existe? No conceito romano, santo é aquele, que parece que é uma pessoa especial, mas biblicamente este santo não existe. O que é o santo na Bíblia? É aquele que se separa do mundo, que quer viver para Cristo. Então todo cristão é santo. No conceito romano é outra coisa. Então o próprio judaísmo, que é da onde derivou o cristianismo, porque você não pode se esquecer, tem um monte de... Ai, meu Deus, tem hora que se eu não segurar minha boca, eu falo. Porque eu não tenho perfeição nenhuma em mim. Mas tem um monte de gente aí que fica falando mal de judeu, porque a salvação veio dos judeus. Então deixa de ser Maria, vai com as outras, viu? Mesmo que seu nome seja Mário, Antônio, Fernanda. Deixa de ser Maria, vai com as outras. Porque o mundo está se levantando contra os judeus. E você vai seguir o mundo agora? Mas ninguém aqui está dizendo que os judeus são perfeitos, que eles não fazem coisas erradas, que eles não erram em atitudes. Mas não se esqueça que eles erram porque eles são exatamente iguais a gente. Exatamente iguais. Não são perfeitos. Perfeito foi um deles. Jesus. O Cristo. Então o judaísmo, de onde se deriva o cristianismo, reconhece que o sofrimento é um aspecto inescapável da existência física. E o cristianismo também. Por que o islamismo, por exemplo, eu estou trazendo aqui um pouco de história só, para você entender essa coisa. O islamismo nega que Jesus tenha sofrido a morte na cruz. Por que eles negam? Você sabe por que eles negam? Porque o entendimento do Islã é o seguinte, de que Deus
jamais abandonaria um profeta dele, né, para ter uma morte dessa. Só por isso que eles negam. Para eles, Paulo, sei quem, João, não eram profetas. Aceitam que Jesus era um profeta de Deus, mas negam a morte redentora na cruz. Por que Cristo morre na cruz? Para confrontar esta realidade do mal que está em cada ser humano. Cada ser humano, quando ele vai verdadeiramente para Jesus, né, esta realidade do mal não é simplesmente apagada, mas a cada pulinho do ponteiro ou do digital do relógio marcando o segundo, vai trazendo entendimento ao verdadeiro cristão desta realidade, sobre o problema do pecado. Por causa disso que é importante pregar sobre pecado. Não existe cristianismo sem falar do pecado. Olha, gente, cristianismo não tem nada a ver com esse negócio aí de que não adianta ir na igreja, depois chegar em casa bater na mulher. Isso não tem nada a ver, isso aí não é cristianismo. Isso é a cabeça das pessoas nos dias de hoje. Porque na época de Jesus, por exemplo, eu não estou dizendo que era legal ou que era apoiado, mas eu estou dizendo que era comum muitos homens baterem nas mulheres na época de Jesus. Por que Jesus apareceu para as mulheres na ressurreição? Exatamente porque a mulher não tinha voz para nada. A mulher na época de Jesus não podia testemunhar coisa nenhuma. Então é muito bonito ver esses pregadores. Eu sou contra, não pode bater, ninguém pode bater em ninguém. Nem homem bater em homem, nem homem bater em mulher, nem mulher bater em mulher, e nem mulher bater em homem. Não é só não pode homem bater em mulher, não pode também homem bater no homem. Você vê que esse mundo que a gente vive, essa sociedade doida, os cristãos já aderiram isso, infelizmente. O homicídio era uma pessoa matar outra. Acabou, não importa o sexo, se era masculino ou feminino. Depois começou a surgir infanticídio. Alguém matar um infante, uma criança. E agora, matricídio, parricídio, foi por aí fora, né? Agora, esse negócio de feminicídio. Ninguém pode matar ninguém. Não é só matar a mulher, é matar outro homem também não pode. Ai, como esses apresentadores aí, eles querem, né, gente? Minha filha, né? Bobo quem acredita em tudo. Sinceramente, você me desculpe falar assim, mas bobo é quem acredita. Tem um aí que toda tarde só falta ele chorar, porque tá cheio de cachorrinho, animalzinho morrendo lá no sul. Eu não vi ele chorar por nenhum dos 150, sei lá, mortos. Agora eu já vi ele ficar ali com aquela cara de coitado. Ai, olha, ai, o cachorrinho. Passa o programa inteiro falando do cachorrinho. Então,
as mulheres neste país estão sofrendo muito, diz esse que é candidato a prefeito. E ele falou, se um dia eu for candidato a alguma coisa, não vote em mim. Vocês vão ver, na época da eleição, as pessoas levantando esse vídeo aí, porque ele falou isso, não sou eu. Mas que estão, como as mulheres deste país sofrem. Ora, sofre todo mundo aqui, não é só mulher. Aqui sofre velho, aqui sofre jovem, pessoa de meia idade, mulher, homem, que sofre todo mundo, não é só mulher que sofre, não. Nós precisamos parar com esse negócio. Aqui sofre o ser humano. Que o nosso país há anos e anos e anos e anos é pessimamente mal administrado. Me mostre umzinho só, olha só, me mostre um ex-vereador pobre, ex-prefeito pobre, ex-deputado estadual pobre, ex-governador pobre, me mostre. Ex-deputado federal, senador pobre, me mostre. Ex-presidente pobre, me mostre, por favor, porque eu não conheço nenhum. Por favor, me mostre. O mundo sofre. O mundo sofre. E vai sofrer muito mais. Jesus falou, gente, quando eu venho aqui e digo assim, só mais um pouquinho eu já encerro, tá? Olha, as coisas estão pior, estão ruins, gente, vai ficar muito pior. Ah, eu não vou mais ver esse cara não, tá louco? É toda segunda, é para abrir a semana para você entender. Porque isso está escrito na Bíblia. Eu não estou inventando isso. Aliás, quando eu dou minha opinião particular, eu digo, olha, isso aqui é opinião minha. Ninguém é obrigado a concordar. Agora, quando está na Bíblia, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Só abrir aí. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Outra coisa. Parem de crer em mentira. O mal não existe. O mal é ilusão. Agora a moda está virando moda, modinha, né? Porque a igreja, as denominações vivem de modinha. A modinha agora é o termo Matrix dentro da igreja. Matrix, Antes daqueles filmes Matrix, né? Ninguém falava em Matrix. Matrix é uma palavra do latim que vem de matriz. Matriz. Aqui gera, aqui produz. E agora diz que Matrix é a Terra, não sei o quê. E estão dizendo que o mal é ilusão. O mal não é ilusão. O mal existe no mundo físico e no mundo espiritual. Não fique crendo nessa gente que engana vocês. O mal existe. O mal é personificado por Satã. Ele personifica o mal no mundo físico, que é esse mundo aqui que a gente vive, e no mundo espiritual. Eu vou encerrar aqui, teria uma porção de coisa para falar, mas nosso tempo não permite, e é isso aí.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu estou perdido, Senhor, são tantas coisas mentirosas, né? São tantas invencionices, que às vezes a gente fala, as pessoas nem sabem do que a gente está falando, estão participando daquilo, mas não sabem do que a gente está falando. Senhor, abre os olhos, Senhor, do seu povo. Eu sei que a grande maioria do seu povo fecha os olhos para não ver, porque querem mesmo seguir essa tendência maligna que o mal não existe. O mal existe sim. Cuida de nós, Senhor, da nossa mente. Senhor, a nossa mente está poluída. Livra-nos, por causa disso, Senhor, todo dia eu peço, livra-nos da mentira, Senhor. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.